Olá, nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão e nós estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo aqui na Associação do Senhor Jesus, o evento que nós tivemos no domingo, graças a Deus, renova a minha família. E hoje o tema do nosso programa, Famílias Desconectadas. Nós vamos discutir esse tema hoje com o padre José Antônio Trasferetti. Nosso tema pode ser desdobrado ainda mais com você, meu querido, minha querida, enviando a sua participação. Vamos ver, falando em família, quem está no mural dos sócios de hoje. Agradecemos a generosidade da nossa sócia Adelícia Nóbrega de Santa Luísa, na Paraíba. A Associação do Senhor Jesus agradece imensamente a sua ajuda. Seja um sócio você também e nos ajude a evangelizar. Adelícia, muito obrigada por ter enviado essa foto para a gente, para nós mostrarmos para o Brasil inteiro quem é você que tanto ajuda a nossa Associação do Senhor Jesus a evangelizar. E eu quero mandar também um abraço a todos do estado da Paraíba. Muito obrigada a vocês, queridos amigos, de modo especial a Neide, que eu já estive várias vezes aí em Belém da Paraíba, fui muito bem recebida, e aos meninos do Ministério Shalom do Pai. Muito obrigada a vocês, um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos e nos ajude a continuar no nosso ministério. Agora eu quero chamar finalmente o nosso convidado de hoje, Padre José Antônio Trasferetti. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Seja muito bem-vindo. Vamos nos sentar aqui, por favor. E que alegria receber o senhor aqui, né? Pela primeira vez, né? É a primeira vez que eu venho aqui. Primeira vez. Que o senhor vem aqui também na obra? Já vim, eu já conheci aqui. Já conhecia? Já vi muitas vezes aqui há algum tempo atrás. Mas aqui no programa é a primeira vez. Nesse programa é a primeira vez. Que bom. Padre, eu gostaria que as pessoas conhecessem quem é o Padre José Antônio Trasferetti. Fala pra gente qual o seu desempenho também aqui na Arquidiocese de Campinas. O senhor tem muito trabalho aqui, né? Eu tenho bastante trabalho. Fala pra gente, conta pra gente então, aqui. eu fui ordenado padre em 1983. Nasci em Montemor, onde nasceu sua mãe também, né? Isso, na mesma cidade. Fabiana. Aproveito para mandar um abraço para a dona Fabiana. Depois eu mudei para Indaiatuba. Lá em Indaiatuba que praticamente começou a minha vida religiosa. Depois entrei no cenário em Campinas, em 76, 75. Ordenei padre em 83. Trabalhei numa paróquia chamada São Geraldo Magela, durante 10 anos. Depois trabalhei numa outra paróquia chamada Nossa Senhora da Evangelização, durante 15 anos. Que lindo, bastante trabalho. E agora estou na paróquia de São Pedro Apóstolo. E também ministro aulas na área de Teologia Moral e Filosofia. Aqui na PUC de Campinas, né? Na PUC de Campinas, Então, Padre Trasferetti tem bastante trabalho aqui. A paróquia São Pedro Apóstolo é uma grande paróquia aqui da nossa arquidiocese, portanto, tem muito trabalho a fazer. E hoje ele se dispôs a vir aqui no programa Brasil Cristão para falarmos deste assunto que está na sua revista. Nós já vimos a capa, vamos ver de novo, né? A capa da sua revista de fevereiro. Essa capa aí do mundo aí, né? Essa capa do Globo aí na sua revista de fevereiro. Planeta Terra, Nossa Casa, Nossa Responsabilidade, que é a campanha da fraternidade, que começa a semana que vem, né, Padre Trasferetti? E quem escreve essa coluna da nossa revista Brasil Cristão, Família, Projeto de Deus, é o Cássio Abreu. E ele fez esse texto aqui, essa metáfora, né, Padre? Famílias desconectadas. E a gente, para entender melhor, para a gente iniciar
assim, de um modo ainda melhor, Padre Trasferetti, essa nossa conversa com o Brasil inteiro e outras partes do mundo, nós vamos ver um evangelho que vai nos ajudar ainda mais. Veja só. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem. E só depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, o encontraram no templo, no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados. Jesus! Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Padre Trasferetti, diante desse evangelho, nós vemos que a Sagrada Família estava em um apuro ali, né? Um apuro, e depois esse menino cresceu e tornou-se o nosso Salvador. Mas houve um empenho da Sagrada Família para que houvesse conexão na Sagrada Família. Estou certa nisso? Está certo. Enquanto eu via o filme, eu pensava que Jesus estava conectado com o Pai, não é? Desde criança, desde pequeno, a sua relação muito próxima com Deus, né? Com o seu Pai. Então ele era muito conectado, muito antenado, podemos dizer, não é? Essa palavra é muito bacana, né? Conectado, ligado, é uma palavra moderna, mas que expressa muito bem o sentido de uma família cristã. Conexão com Deus, conexão entre eles, conexão entre os membros da família. Então é muito importante, nós todos devemos estar sempre conectados realmente, né? Quem não está conectado está fora, e estando fora a vida fica muito mais difícil. Nas famílias de hoje, existe, na opinião do senhor, não estão muito conectadas? Eu acho que hoje realmente existe muita dificuldade para se conectar, podemos dizer, com Deus. As famílias estão muito conectadas com a televisão, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, né? Com essas coisas assim. E isso tem ocupado muito tempo das pessoas, não é? Sim. E, na verdade, isso é importante, porque faz parte da modernidade. Mas o essencial
a grande conexão é a conexão com Deus, é a conexão com o Pai, é a conexão com a sua vida religiosa, é a conexão com aquilo que dá sentido para a sua vida. Então, na minha opinião, muitas pessoas se perdem nessas conexões supérfluas que levam a pessoa ao nada, muitas vezes, não é? Então, acho que estão conectadas, mas não com aquilo que é essencial. E dentro da própria casa, por exemplo, as pessoas não conhecem a história da própria família, né? Não tem nem tempo de conhecer a história de um vô, de uma avó, de uma bisavó, de um bisavô, não é verdade isso? Isso é uma dificuldade realmente, né? A relação profunda com a família, com os ancestrais, a relação profunda com os pais, com os avós, com a grande família, tios, sogra, nora, genro, não é? A grande família. Eu acho que é uma dificuldade do mundo moderno. Hoje você sabe que a instituição família é uma instituição em crise, motivada por uma sociedade em crise. A sociedade em crise, família em crise, isso atrapalha muito a vida em sociedade e as pessoas, não é? A família, segundo a moral católica, é uma instituição sagrada, é o lugar da educação, é o núcleo central da vida de uma pessoa, não é? Todos nós somos parte de uma família e quando essa parte é quebrada, quando esse relacionamento não é bem feito, alguma coisa falta. E aí cria-se um vazio e esse vazio leva ao nada e o nada leva a essa vida indiferente que as pessoas estão vivendo hoje. E preenche-se com alguma coisa, né, Preenche padre? com alguma coisa. Então é realmente uma questão central, é muito importante. Por isso que a mensagem é muito atual, né? Famílias conectadas, famílias desconectadas, ou conectadas com o quê? Né? Com o que as famílias se conectam, filhos e pais, etc. Né? É uma questão para se pensar realmente, para analisar. As famílias devem fazer uma autocrítica em relação a isso, não é? E hoje é algo que nós também devemos ajudar as pessoas a refletirem melhor sobre o seu relacionamento em família. E você, meu querido, minha querida, que está participando do programa Brasil Cristão hoje, como é a vida na sua família? Nós queremos saber para poder ajudar você também. Você pode participar do programa de hoje contando para a gente, pedindo também, mandando o seu pedido de oração. Já chegaram aqui alguns pedidos de oração, por exemplo, da Maria das Graças Gomes Rodrigues, lá de Tuntum, no Maranhão, padre. Lá do Maranhão. Ela disse que está assistindo o programa e pede oração por todas as necessidades da vida dela, da família dela e da comunidade dela. Também de Japurá, no Paraná, a Maria Gale Caferro diz que está pedindo oração também pelo filho José Carlos, pela saúde dele, por Roseli, Catarina, Carlos Davi, pela sua irmã e por ela mesma e por toda a sua família, porque a família é a preocupação da pessoa. Nós sabemos disso, temos muitos pedidos diariamente, aqui são mais de 1.500 cartas, a gente já disse isso, e a maioria dos pedidos, padre, são pela família. Você sabe qual é o problema, Maria? É quando um membro da família não está bem, toda a família sofre. Toda. Se tem alguém que fuma em excesso, alguém que usa álcool, alguém que usa droga, alguém desempregado, alguém em situação amorosa complicada, isso tudo atrapalha a família, não é? Quando um membro não está bem, toda a família fica sofrendo e triste por causa desse membro. Então é muito importante que um ajude o outro, que um procure ter amizade com o outro para que todos possam estar bem. Padre, acabou de chegar uma pergunta aqui da Marlene Ferreira Nunes, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui do interior de São Paulo. Ela disse o seguinte: o que devo fazer para deixar de lado a preocupação com a opinião alheia? É uma pergunta muito importante. Eu acho que é ter mais fé em si própria, ter mais, como chama isso, ter mais autoestima. Você
sabe o que é bom para você. Você vive sua vida e você entende que o que você faz é certo. Então, você não tem que se preocupar com a opinião alheia, ou com as opiniões, com os palpites, Você deve ouvir. Na minha opinião, a gente tem que ouvir o que as pessoas falam, as críticas que existem, ouvir, meditar, analisar, ver se tem algum fundamento. Se tiver algum fundamento, mude o seu comportamento. Mas se aquilo que as pessoas falam não tem nenhum fundamento, toque a sua vida. Segue o teu curso, não é? E tenha mais autoestima. Não fica tão preocupado, porque se você coloca uma roupa, alguém faz uma crítica, você penteia o cabelo, alguém faz uma crítica, você vai no bar, alguém critica, então daí você não pode fazer nada, porque sempre alguém vai achar algum defeito. Então, tenha confiança em si mesma, toque a sua vida e deixe que os comentários apareçam, paciência, né? Então, aí ficou a resposta do Padre Transferete para você, viu, Marlene Ferreira Nunes, de Santa Bárbara do Oeste, e também conte com as nossas orações por você, viu, querida? Sua intenção aqui, sua pergunta, todas as participações que chegam para a gente aqui, todas, viu, Padre Transferete? Todas. Por telefone, por e-mail, as pessoas que vêm aqui vão para o altar por 100 missas. Então, nós vamos rezar por você também, viu, minha querida? Para que você tenha mais força na fé, e a gente está junto aí nessa caminhada com o nosso Senhor, tá bom? Um beijo para você, obrigada de verdade pela sua participação. Padre, os membros de uma única família não são todos iguais, né? Existem pessoas diferentes, até meu pai dizia assim, os dedos da mão são diferentes, né? Então, as pessoas da mesma família são diferentes. Isso pode ser uma oportunidade para o crescimento, mas a gente muitas vezes insiste que as pessoas sejam iguais ou pensem igual a gente, não é verdade? Isso se torna um foco de conflito, né? É mais ou menos a metáfora do corpo, né? O espírito deve ser o mesmo. A família é uma entidade única, não é? Então o espírito é um só. Agora, existe diversidade nos membros. A diversidade é positiva, é algo bonito, algo importante, algo necessário. Não é? Domingo passado a missa, domingo retrasado, a metáfora do corpo. Agora, o espírito é o mesmo. O que anima o corpo é um só. O que anima a família é o mesmo espírito, Deus. Agora, os membros são diversos. A diversidade é ruim ou boa? Na minha opinião, é boa. Porque ninguém realmente é igual a ninguém. Agora, tem que saber conversar, tem que saber ter diálogo, tem que saber ter compreensão, tem que respeitar, não é? E acho que é uma riqueza conviver com pessoas diferentes. Agora, às vezes, cria-se um clima de raiva, de ausência de diálogo, às vezes até ódio entre famílias, e isso é muito mal, isso é ruim. Então, aprender a conviver na diversidade, isso é uma grande lição para os tempos atuais. E hoje, realmente, existe muita diversidade numa família, numa escola, numa igreja, numa instituição, não é? E é preciso entender cada um da sua maneira, com a sua história, com o seu jeito, respeitar e ajudar essa pessoa a crescer também. Então, a família é uma entidade única, mas os membros, existe uma grande diversidade e isso é muito bom. É bom para o crescimento, né? Padre, ligou para nós aqui o Luiz Henrique, que cuida do som lá da sua paróquia, mandando um abraço, falando que está assistindo o programa. Um beijo para você, viu, Luiz Henrique? A gente Ele, também... a Daniela e as filhas. Eles tocam também. O Luiz Henrique que cuida do som, padre. Do som. O Luiz Henrique do som. Do Luiz Henrique do som. Filho do Ayrton. Isso, mandamos um abraço para você também. E ele ajuda muito aqui na nossa entidade também. É verdade. Padre, também chegou aqui da Luísa Fonseca uma participação de São João da Boa Vista, estado de São Paulo. Ela pedindo oração pelo Carlos, que está em depressão e bebendo muito. Olha aí o problema do alcoolismo assolando as famílias, né? Padre, o senhor como sacerdote
eu tenho certeza que houve muitos problemas, né? O senhor, assim, tem aquele ouvido e aquele ombro amigo que recebe muitos problemas e muito choro, né? O senhor deve estar ouvindo muito sobre alcoolismo, sobre os vícios, realmente né? é Conta pra interessante. gente, padre. O próprio padre Eduardo estava falando sobre isso, né? O pai dele. Da família dele. Acho que é raro encontrar uma família que não tenha algum membro, o pai, o filho, ou a filha, sei lá, que realmente deixa-se levar pelo vício do alcoolismo. Eu não sei qual é a raiz, né? Quais são as causas que levam a pessoa a esse estado, mas é algo que realmente atrapalha, prejudica. Se é um filho, a mãe fica sofrendo, né? O pai fica, se é o marido, a esposa, os filhos sofrem. E a gente encontra muito, realmente não é uma, nem duas, nem três, são muitas famílias. Né? O que fazer com isso, como entreter uma pessoa, como uma pessoa pode eliminar esse vício, deixar esse vício, né? Eu acho que é preciso fazer um trabalho de prevenção. Quando alguém da família percebe que o marido ou o filho está indo por esse caminho, teria que fazer um trabalho de prevenção. O que é a prevenção? É encontrar maneira de distrair essa pessoa, de não permitir com que essa pessoa se envolva, porque uma vez que se envolve, fica cada vez mais difícil eliminar essa doença, podemos dizer, é uma doença, né? Realmente é algo que nem, eu não sei se os psicólogos explicam o que acontece no interior de uma pessoa, na alma de uma pessoa, que a leva a se tornar um dependente químico do álcool, né? Porque a pessoa torna-se um dependente. Um dependente é um vício que faz mal para a pessoa e para a família. Né? Ele sofre, ele fica mal, e também os membros da família ficam mal. E a pessoa, às vezes, não pensa na família, né? E isso é algo que eu acho que o próprio Estado deveria se preocupar, a igreja se preocupar mais, no sentido de ajudar as famílias e, na minha opinião, realizar um trabalho de prevenção para impedir a pessoa de se aproximar desse vício. E nós estamos rezando, né, pela Yara Rodrigues de Carvalho, aqui de Teresina, lá no Piauí, padre, também mandou o seu pedido aqui pela libertação do alcoolismo e do jogo do seu irmão José Messias Rodrigues de Carvalho. Nós também vamos colocar nas 100 missas, viu, Yara? Com muito amor, com muito carinho, nós vamos colocar também a Maria Helena Ferreira Nonato de Perdões, em Minas Gerais, pedindo pela libertação de José Nonato Filho. Então, a gente vê aí que as famílias estão acorrentadas nesses vícios. Pode falar, padre. Um caminho seria conectar essa pessoa com a comunidade, né? Porque pessoas que se entregam ao vício são pessoas desconectadas de Deus e conectadas com o álcool. Então você tem que desconectar do álcool, da droga ou do fumo, né? E conectar com a comunidade onde ele mora, com a igreja mais próximo da casa dele, fazer essa pessoa ter vida social. Às vezes é alguma tristeza interior, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma angústia interior que maltrata essa pessoa e ele tenta encontrar uma solução no vício. Então tem que curar a alma dessa pessoa, o ser dessa pessoa, não é? E as comunidades acolherem, né, padre? As comunidades criarem alguma atividade de acolhimento e de ajuda e de promoção da pessoa. As comunidades acolhendo aí no Brasil todo. Fica essa reflexão para a gente, né, padre? Porque às vezes o limite entre vamos dizer, aquele que fala de álcool social e o vício, né? Existe um limite que às vezes é muito tênue. Uma coisa é você estar em família e tomar alguma bebida ali como amizade. Que é normal, né? Outra coisa é quando isso avança para o vício. Então esse limite é que precisa ser bem dosado, na minha opinião.
Então, uma dica para você, meu querido, minha querida, que tem esse problema em casa, já ouvimos aí a palavra de sabedoria do Padre Trasferetti, mas são esses 2 livros aqui que têm ajudado milhares de pessoas. Por exemplo, este livro aqui, A Hora Milagrosa, é a 50ª edição, são 230 mil exemplares já vendidos. A Hora Milagrosa. Eu, particularmente, já fiz muito oração com esse livro aqui, e divide a hora em momentos para a gente fazer a nossa oração pessoal. Ajuda muito na vida da gente. Então, é um modo de nós nos prepararmos e nos fortalecermos para o combate da nossa vida, tá? Então, A Hora Milagrosa, você pode adquirir aqui na nossa obra Associação do Senhor Jesus, 38719600, 38719600. E, já que a gente está falando de família, né, Padre Trasferetti? O José Prado Flores, que é um grande pregador, quem já teve a oportunidade de ouvi-lo, José, esposo e pai, tem, assim, um jeito tão bacana de escrever que coloca a gente nos evangelhos onde se cita alguma coisa de São José. Então, a gente fica muito interiorizado naquela palavra junto com São José, tá bom? Então, fica essas 2 dicas aqui para você, se quiser adquirir. Hora Milagrosa, José, esposo e pai. Nós vamos para um pequenino intervalo e já voltamos aqui hoje, o nosso tema, famílias desconectadas, que precisam ser conectadas. Nosso convidado, Padre José Antônio Trasferetti, e a gente volta já já, se Deus quiser. Famílias Desconectadas é o título do artigo escrito por Cássio Abreu na sua revista Brasil Cristão deste mês. Nossos jovens precisam ser preparados para formar uma família sadia, equilibrada e harmônica. Não perca essa leitura.